Promoção e realização. Iluminar. Instituto Lucas e Marina Aribé de Acessibilidade para a Inclusão Social de Pessoas com Deficiência. Apoio. Alfama Web. Ministério Público do Trabalho. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Fórum Permanente de Inserção da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho. Lucas Aribé, vereador de Aracaju. Mara Gabrilli, deputada federal. Centro de Surdos de Aracaju e Universidade Federal de Sergipe. Colaboração. NUPEPED, Renovar, Empreendex, Profint. Seminário Lei Brasileira da Inclusão. O que muda daqui para frente? Conferencista, Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, desembargador federal do trabalho no TRT da 9ª Região, Curitiba, Paraná. Data: 26 de fevereiro de 2016. Local: Auditório José Rolenberg Leite, no Palácio da Justiça de Sergipe. Bom dia. Bom dia. É uma alegria poder estar partilhando com vocês desse momento. A gente vai iniciar com algumas perguntas que estão chegando, né? E dependendo também do volume, da demanda, a gente pode passar a fazer por bloco, não sei. Pode ser assim, professor? Ok. Então, a primeira pergunta que veio foi: o autismo leve, o antigo Asperger, foge da classificação, definição de autismo trazida pela Lei da Inclusão, assim como os autistas de alto rendimento. Sendo assim, podemos dizer que também estão amparados pela referida lei? Sem dúvida. Antigamente, quando não havia a ideia de deficiência mental como está colocada na Convenção da ONU e, portanto, no ordenamento brasileiro, havia dúvidas se as pessoas com autismo poderiam ser consideradas deficientes. Mas agora, desde o momento em que o Brasil ratifica a Convenção da ONU, já criou espaço para que a legislação comum os contemple como deficientes. Então, isso não há dúvida mais. Uma outra pergunta. O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não está previsto expressamente na Lei da Inclusão. Podemos dizer que está contemplado pelo conceito de pessoa com deficiência? Olha, o preâmbulo da Convenção da ONU, que são as regrinhas que explicam as razões das normas da ONU, estabelece que o conceito de deficiência é algo que deve estar em permanente evolução e construção. Então, eu tenho a impressão que a ideia de que a deficiência está na sociedade vai tratar cada condição da pessoa da maneira como ele precisa. Então, essa pessoa com transtorno de déficit de atenção, ela vai precisar de métodos educacionais especiais. Isso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já lhes assegura. Na medida em que isso permaneça na sua vida, se ele precisar de vaga também no trabalho, ele vai ter. Agora, não está expresso de fato. O interessante é que agora o conceito de deficiência tem um desdobramento importante na própria Lei Brasileira de Inclusão, que é de que a deficiência não é mais um aspecto médico. A deficiência é um conceito biopsicossocial. Então, você vai analisar as características fisiológicas, psicológicas, psíquicas e sociais de cada cidadão do Brasil para que ele tenha devidamente atendidas as suas necessidades. Então, uma criança com déficit de atenção vai precisar de métodos especiais de alfabetização e aprendizado, e na medida da vida em que isso persista, ela vai precisar de atenções. Então, a gente vai aplicar a Classificação Internacional de Funcionalidade, que é a CIF, não mais o Código de Doenças. O que é a CIF? A CIF ela vê as características das pessoas, o seu meio,
né, social e cultural e as suas necessidades. Então, a questão da saúde agora não é mais clínica, a questão da saúde é biopsicossocial em relação às pessoas com deficiência. Todo esse sistema fisiológico, psicológico, psíquico e social de cada cidadão há de ser considerado. Não teremos mais roles limitados de deficiências como havia no decreto 3298. Aquele rol do artigo 4º do decreto é francamente inconstitucional desde a ratificação da convenção. Alguns membros do Ministério Público teimavam em aplicar aquilo, mas é mais por medo mesmo de desenvolver o que a Constituição exige, né? Então era uma espécie de comodismo, né, do Ministério Público, de, como é que chama aquilo? Zona confortável, né, que era extremamente fascista, né? Então a pessoa é surda se tiver 41% de perda de audição, 41 decibéis em cada ouvido, se for 40,5 não é surdo, né? Era assim, né? Isso é um fascismo absurdo, né? Você precisa considerar todas as características das pessoas para ver se elas precisam de apoio e em que medida precisam de apoio. Então, é claro que o déficit de atenção, do ponto de vista da lei de educação, já é atendido, como é definido pela lei de diretrizes e bases da educação, a lei 9394, como necessidades, pessoas com necessidades especiais educacionais. Então, essa palavra, pessoas com necessidades especiais, é muito vaga. E aí alguns órgãos de imprensa, em vez de falar pessoa com deficiência, falavam isso, PNE. Mas isso não define nada. Uma mulher gestante tem necessidades especiais, não é? Não é uma pessoa com deficiência, né? Então, assim, do ponto de vista técnico, a definição é pessoa com deficiência. Agora, a lei de diretriz e base da educação já atendia as pessoas com transtorno de déficit de atenção. E esse transbordar a partir da educação vai poder sim ser exigido, caso se prove, do ponto de vista biológico, psicológico, psíquico, que esse cidadão precisa de ações afirmativas. E é assim que tem que ser. Cada caso é um caso. Não é mais uma tabela fechada, não pode ser mais. Como diz a ONU, como diz a Convenção da ONU que nós incorporamos à Constituição, a deficiência é um conceito em constante evolução, em constante ampliação. Por exemplo, sempre as pessoas que têm albinismo reclamaram a condição de pessoas com deficiência. Talvez eles venham conseguir agora, porque eles têm necessidades, porque não conseguem trabalhar de dia, né? Muitos deles têm alta sensibilidade à luz, não suportam a exposição à luz em momento nenhum. Então, cada ser, cada pessoa deve ser analisada de acordo com o seu meio social. Você quer ver uma coisa que mudou? Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho sempre teimou em dizer que pessoas com visão monocular não são deficientes. Os cegos, aliás, sempre brigaram por isso. Como assim? Pessoa que tem visão monocular não é deficiente. Queridos, claro que é. Claro que uma pessoa que tem deficiência monocular tem uma deficiência. O que não é justo é que essa pessoa com deficiência monocular venha a competir em igualdade de ação afirmativa em relação aos cegos, se a situação confronta monoculares e cegos. Um monocular perto de um cego não precisa da mesma força de ação afirmativa. Eu não acho justo que um monocular venha a competir num concurso onde haja cegos na condição de deficiente. Aí não é justo mesmo. Mas, vejam, uma pessoa com visão monocular, que seja de uma condição social muito baixa, que não vá conseguir outro trabalho, que não seja braçal, e que vai ser barrada num exame admissional, numa empresa onde vai se exigir dela um trabalho braçal, talvez ela precise de ação afirmativa. Nessa medida. Mas não pessoas com visão monocular de nível superior que vão fazer concurso e disputar com pessoas cegas. Aí não. Então, a gente precisa ter esse comedimento. Então, o movimento não queria monoculares, aí veio o STJ e falou, sim, e pronto. Só que o STJ errou. Porque o STJ equipara os monoculares aos cegos. Isso está errado. Entenderam o que eu estou dizendo? A gente teimou de um lado, o STJ teimou do outro e fizemos bobagem. Na verdade, os monoculares precisam ser atendidos na medida em que socialmente precisem disso. Então, se forem pessoas incultas que vão disputar vagas de trabalho braçal, nesse momento, se um cego for disputar com ela também atividade braçal, o que é difícil, porque o cego não vai concorrer para ser pedreiro, não consigo imaginar isso. Mas uma pessoa com visão monocular, sim, pode concorrer a uma vaga de pedreiro e pode ser discriminado por isso, porque tem visão monocular. Entenderam? E tudo isso tem que ser agora sopesado. Não dá mais você fechar
confortavelmente as coisas numa tabela do decreto 3898, que era, na minha opinião, fascista. Isso está superado. Até porque o decreto 3898 usava o Código Internacional de Doenças. E não pode ser mais utilizado o Código Internacional de Doenças, porque não é mais doença a deficiência. Nunca foi, aliás. Né? Mas as legislações enquadravam assim, e estavam erradas. Então, calma com relação ao monocular. Insisto, não é que eu acho que ele tem que concorrer em igualdade de condições com os cegos em situações em que ambos concorram. Não, aí não é justo. Mas eu não posso negar que os monoculares, em certo momento, em certa medida, precisem, sim, de proteção especial. Agora vem um pedido, não são perguntas, mas pede para falar sobre duas temáticas. Uma sobre as mudanças legais quanto à capacidade civil, à curatela, e sobre o processo de inclusão nas escolas, pagamentos extras, etc. Ok. Muito obrigado, perguntas muito oportunas. A lei, justamente porque rompe o paradigma da incapacidade, aplica o artigo 12 da Convenção e revoga o Código Civil, que definia pessoas com deficiência intelectual e mental como absolutamente incapazes. Ponto. A pessoa que tivesse uma deficiência intelectual ou mental e que, portanto, tivesse dificuldade de expressar a sua vontade, eram simplesmente definidas como absolutamente incapazes e sempre precisariam, então, de uma tutela ou de uma curatela, alguém que falasse por elas. A lei revoga esses dispositivos, era o artigo 3º do Código Civil, estabelece que pessoas assim são relativamente capazes, ou incapazes, enfim, relativamente incapazes. Significa o seguinte, que num processo de tutela, em que se vai eventualmente verificar a possibilidade de manifestação de vontade dessas pessoas, para que sejam sujeitos de direito e que possam, então, executar os atos da vida civil, sujeitos de exercício de direitos e, portanto, executar os atos da vida civil por si, né? Porque sujeito de direito todo mundo tem direitos, mas as pessoas também são sujeitos para exercitar os seus atos da vida civil. E, nesse sentido, se tiverem alguma dificuldade de manifestação livre da vontade, precisam da tutela estatal. Antes, a tutela estatal era absoluta, não tem discussão. Você tem deficiência mental ou intelectual, você é absolutamente incapaz, vai precisar de um curador. O que a Convenção mudou? Mudou o seguinte, você não pode ver a pessoa como incapaz. Você tem que vê-la a partir do que ela é capaz. E o Estado deve apenas suprir essa incapacidade para exercer os atos da vida, supletivamente, na medida em que for efetivamente necessário. Então, todo juiz que for provocado para avaliar a incapacidade de uma pessoa tem que respeitar a sua capacidade e pedir a interdição sempre parcial. E a lei ainda diz o seguinte, que essa interdição vai se restringir aos aspectos meramente, exclusivamente, excepcionalmente patrimoniais. Quer dizer, essa interdição não pode afetar os atos outros da vida civil. Por exemplo, contrair casamento, né? Ninguém pode impedir uma pessoa que tem deficiência mental ou intelectual de casar. Se ela entender que aquele ato que ela está realizando é estar próximo da pessoa amada, basta. Deve ter o direito de casar. O curador não pode impedir, ou o tutor, não podem impedir que a pessoa com deficiência mental exerça outros atos da vida que não sejam afetos diretamente à questão patrimonial. E, ainda assim, essa interdição deve se dar em caráter absolutamente excepcional. O que quer dizer o seguinte, o juiz deve respeitar sempre essa pessoa a partir da sua capacidade e supri-la a incapacidade em termos subsidiários. Né? Então, é isso. Então, uma pessoa com deficiência mental ou intelectual que ingressa numa empresa e sabe que naquela empresa ela vai ter que fazer determinadas funções e que vai ganhar para aquilo o salário XYZ, ela pode muito bem exercer esse contrato de trabalho, independentemente da aprovação do curador ou do tutor. Né? Porque a interdição vai se limitar exclusivamente às transações patrimoniais dessa pessoa. Né? E, insisto, em caráter supletivo, excepcional. Então, isso mudou muito. Eu me lembro que o movimento das pessoas com síndrome de Down no Brasil estava muito preocupado com isso, etc. Mas as pessoas de deficiência psicossocial foram as mais mobilizadas na ONU. Porque, pensem bem, uma pessoa cuja
a tutela estatal diz, olha, você é absolutamente incapaz, fica estigmatizada para o resto da vida. E se ela compreende parte dos atos da vida dela, ela não precisa de interdição tão abrangente assim. Ela precisa ser protegida aonde ela precisa, só. E nada mais, nada além disso. Né? A outra questão era... Como? As escolas, A convenção, no artigo 24, que é um dos mais lindos, estabelece que a escola da pessoa com deficiência deve ser a escola comum, ponto. Eu, pessoalmente, sempre defendi que o artigo 208 da Constituição, quando estabelecia a ideia de que a pessoa com deficiência tem direito a estudar preferencialmente na escola regular, e todo mundo usava esse advérbio, preferencialmente, para dizer, olha, é só preferencial, se não der, tudo bem, pode estudar na escola especial. Eu entendo que quando o Brasil ratifica a Convenção da ONU, e, portanto, o artigo 24, ela derrogou o advérbio preferencialmente. Né? Eu sei que alguns membros do Ministério Público ainda vêm se posicionando contra isso, dizendo que o artigo 208 está valendo. Claro que não. O princípio que pauta os direitos humanos é o princípio da vedação do retrocesso. Aliás, o artigo 4º da Convenção da ONU veda qualquer retrocesso em relação à própria Convenção e estabelece que toda legislação que é contrária à Convenção da ONU deve ser revogada. Porque, claro, que toda a condição mais favorável à pessoa com deficiência prevalece sobre o que havia de atrasado. Ora, o advérbio preferencialmente é um pretexto que sempre se utilizou para não se fazer uma política pública eficaz de inserção das pessoas com deficiência nas escolas regulares. Esse advérbio, na minha opinião, não foi recepcionado pela ONU. Portanto, hoje não há na Constituição do Brasil mais a tolerância para políticas públicas que não incidam na escola regular. É claro que um erro que tem sido muito comum no Brasil é o seguinte, um embate radical entre as escolas especiais e o pessoal que defende a educação inclusiva. Isso é um erro. Não adianta ficar criando inimizade. Nós não vamos conseguir fazer uma política de inclusão absoluta nas escolas, e é isso que tem que fazer, sem mais delongas. Né? É a escola regular para todo mundo. Né? Mas nós não vamos conseguir fazer isso de uma hora para outra. Nós vamos precisar de apoio das escolas especiais para que as escolas regulares aprendam as metodologias. Então, nós vamos precisar de um período em que escolas especiais convivam com escolas regulares. Ou que isso dure para sempre, que haja uma ação sempre de cooperação entre as escolas especiais e as escolas regulares. Porque sempre há de haver uma criança que precisa ficar mais tempo acolhida numa escola especial, talvez. Mas, a verdade, o que tem acontecido no Brasil é um desvio, né? As escolas especiais estão recebendo verbas do MEC para não fazer educação, para fazer acolhimento. Isso não é educação. Então, também não dá para se conformar com isso mais. Nós temos que avançar para a escola. Por quê? Porque a escola é o primeiro espaço, né, de democracia. É na escola que você aprende a conviver com a diferença. Se os meninos aprenderem a conviver com a Libras como algo divertido no recreio, para você conversar com a mão, e se aprenderem o Braille como algo divertido para ler com o dedo, para ter um contato mais íntimo com as palavras, não é isso? Né? O Braille propicia o contato mais íntimo, né, com as palavras, que é o tato. Né? Quer dizer, você pode até usar o Braille para fazer cola, que legal. Né? É isso? Não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa divertida, não é isso? Quer dizer, eu estou brincando, claro. Mas, enfim, é só para desmistificar as coisas, não é isso? É para desmistificar as coisas. Por quê? Porque é na escola que as crianças aprendem a tolerância. Vai ter o bullying, o menino que tem deficiência vai sofrer bullying, vai reclamar, e a escola vai ter que interferir, vai ensinar os meninos que não é para fazer bullying, e ele vai, quando for para a vida adulta, ele vai falar, pô, eu tinha um colega surdo que era muito legal, eu tinha um colega cego que era um barato, ele conseguia ler com o dedo, ele conseguia ouvir as coisas no computador, etc. Não vai ser uma coisa do outro mundo, entendeu? Então, é claro que nós temos que avançar resolutamente para a escola regular, mas também não dá para ficar brigando com a escola especial desse jeito que estão fazendo no Brasil. Tem que haver uma ação combinada. A escola especial precisa entender o limite dela e entender que é inexorável a necessidade de avançar. É absolutamente inadiável a necessidade de avançarmos para a escola regular universal, que acolha todos. Né? Vocês viram aquela ação direta de inconstitucionalidade
porque a lei da inclusão diz que as escolas particulares não podem cobrar taxas adicionais das famílias. E aí a Confederação das Escolas entrou com uma ação de inconstitucionalidade, o ministro Fachin negou a liminar, o Supremo ainda vai julgar essa questão, mas eles queriam que o Supremo desse uma decisão no início da ação, antes que a lei entrasse em vigor, para que essa regra então, proibia as escolas particulares de cobrar taxas adicionais das famílias passasse a viger. O Fachin negou a liminar de uma forma linda, dizendo o seguinte: a escola privada exerce uma função pública. Portanto, porque o argumento dos caras era assim: a pessoa com deficiência é o problema do governo, a empresa não tem que arcar com esse custo, a empresa tem o direito de lucrar, né? Isso é um problema do Estado, quem tem que cuidar de deficiente é o Estado e não a empresa privada. Claro que isso é um argumento fascista, né? Ridículo, com todo o respeito e veemente rejeição a esse argumento do ponto de vista jurídico. Respeito ao advogado que tem que inventar um argumento. Então, eu respeito o profissional. Mas o argumento eu rechaço veementemente. É claro que a empresa privada tem, sim, que trabalhar o seu direito ao lucro do ponto de vista do valor social desse lucro. É claro que uma escola que está a lucrar com a educação está a exercer uma função de munus público. É claro que sim, ela vai ter que suportar esse custo, sim. Aí eles diziam também, nós vamos ter que repassar esse custo para as famílias. Pô, quantos custos sociais são repassados para todos? Os encargos da folha de pagamento dos professores são suportados por todos, não são? Alguém discute isso? Claro que não. Então, se houver necessidade de repassar, para não acabar com o lucro das escolas, vamos repassar, vamos estabelecer uma política. Será que vai ser caro? Uma escola que tem 1.000 alunos, você vai precisar pagar 2 ou 3 professores que vão ganhar 2 ou 3 mil reais cada um? Isso vai custar 10 reais na mensalidade de cada aluno? Será que é tão caro assim? Será que não dá para fazer? Ou nós vamos viver numa sociedade egoísta, em que as famílias vão dizer, a família que tem um aluno com deficiência é problema dela, ela que arque com isso. Isso eu vivi. Minha mãe teve que me alfabetizar, mas graças a Deus a gente já superou isso. Então, se Deus quiser, o Supremo vai manter a decisão do Fachin, que é linda, dizendo o seguinte: nós estamos numa sociedade solidária. A lei brasileira de inclusão diz que a deficiência está na sociedade. Vejam o desdobramento concreto disso. Se a deficiência está na sociedade, é justo que as famílias com deficiência não tenham que arcar sozinhas com isso. A sociedade inteira tem que ser solidária e arcar com isso. Isso é o efeito direto, prático, da lei da inclusão. Quem não leu a decisão do Fachin, leia, porque é linda. Tá? E aqui a gente vai fazer um bloco com 2 perguntas, porque estão chegando muitas perguntas, né? E como essas são de cunho mais aproximados, aqui de pergunta assim: dúvidas sobre o professor auxiliar como mediador para a criança especial no ambiente da escola. Qual a medida a ser tomada? Já existe lei que obrigue o mediador na escola? Sim, é exatamente isso tudo que eu falei aqui. E, por favor, não fala mais criança especial, não precisa de usar eufemismo. Né? Uma criança com deficiência mental, intelectual, enfim. Isso mesmo. Existe dificuldade, ainda existe dificuldade em conseguir matricular autistas nas escolas públicas. Agora, é crime recusar a pessoa com deficiência. Qual órgão essas famílias que estão sofrendo esse crime devem procurar? Ministério Público? Chama-se Ministério Público. E se o Ministério Público não agir, esse promotor perde o cargo, porque ele não pode se negar a atender uma família vitimada por discriminação. Tem que cobrar. Existe uma coisa que chama Conselho Nacional do Ministério Público. Então, se uma família for procurar um promotor, o promotor não fizer o que tem que fazer rápido, você tem que reclamar no Conselho Nacional do Ministério Público. Certo? Entenderam? É isso. Aqui uma outra pergunta, né? Fui classificado recentemente em concurso do Banco do Brasil. Como sou surdo, passei na porcentagem de cotas. Porém, o concurso foi para cadastro reserva. Minha dúvida é, se forem convocados candidatos aqui da lista geral e eu não for convocado, eu posso entrar com ação judicial? Pelo amor de Deus, entre. Porque você tem o direito, o Banco do Brasil é obrigado a cumprir a lei de cotas.
E eles têm que cumprir essa lei de cotas. Já faz 20 anos que isso está em vigor e eles não estão compreendendo, não estão entendendo. Então, você tem contratação prioritária. Se você não for chamado, você está sendo discriminado. E o cara que for responsável pode ser realmente preso. Então, entre com a ação, brigue e, inclusive, provoque o Ministério Público. O artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza mental, física, intelectual ou sensorial. O que é impedimento de longo prazo? Quais os critérios objetivos para caracterizar essas categorias de deficiências? Uau, isso é uma coisa que vai ter que ser construída pela jurisprudência. Longo prazo significa que não é uma deficiência transitória. Não é uma restrição de locomoção porque você quebrou a perna ou porque você está com uma cirurgia da qual você está se recuperando. Quer dizer, longo prazo, a princípio, é aquela limitação ou impedimento que seja duradouro, que seja permanente, pelo menos em tese, que não se haja como prever o início e o fim daquela limitação. Nada impede que alguém faça uma cirurgia e tenha corrigida uma restrição muscular, etc., que gere diplegia como eu. Isso pode acontecer. Mas, a princípio, longo prazo é algo que é permanente a priori, né? E não uma restrição, uma limitação transitória de movimentos. Então, me parece que a lei atende, basicamente, às deficiências que são duradouras. O que não impede também que uma pessoa que tem uma limitação de movimentos restritiva e provisória requisite no aeroporto uma cadeira de roda. Então, claro que tudo tem que ser temperado do ponto de vista do bom senso. Então, uma pessoa que tem uma restrição transitória porque sofreu uma cirurgia não vai disputar uma vaga de deficiente para quem tem deficiência permanente. Então, longo prazo é uma coisa que, a princípio, deve ser interpretada como permanente. Algo que está na vida da pessoa até prova em contrário é permanente. E, bom, físico é quem tem restrição de movimento, fisiológica no corpo, né? De movimento e também de independência para a higiene pessoal, etc., etc., em razão de limitações do corpo. Sensorial é aquela que afeta os sentidos. Intelectual é aquela que diz, como o decreto 3298 definia como deficiência mental. São pessoas que têm um desenvolvimento intelectual diferente a partir dos 18 anos. Então, alguém que tem um desenvolvimento intelectual diferente, não comum, em relação à compreensão das coisas por uma questão de apreensão mais lenta dos fatos, etc., tem uma deficiência intelectual. Já a deficiência mental tem a ver com o que a gente chamava antes de transtornos mentais, que hoje são as deficiências psicossociais. Então, os mentais, tecnicamente definidos agora como tal, não eram incluídos pela legislação brasileira. Aliás, parte do movimento das pessoas com transtornos mentais não queria ser, naquela época, contemplado pela Convenção. Eles diziam que tinha uma doença e que tinham direito a sarar. Mas, quando a Convenção entrou no Brasil, todos querem, e com razão, ter o acolhimento da Convenção. Então, é claro que os transtornos mentais são aqueles que a gente chamava de enfermidades mentais, né? Que por exemplo, bipolaridade, paranoia, as doenças. Como? Retardo é outra coisa. Retardo mental é deficiência intelectual, tá? E a deficiência mental hoje é aquela que diz respeito ao que nós antes chamávamos de doenças mentais, que não são mais, são deficiências psicossociais. Então, paranoia, as doenças definidas como tal, que a gente conhecia antes, que os psiquiatras tratam, hoje são deficiências, definidas como deficiências psicossociais. E a deficiência intelectual é aquela do retardo, que a gente conhecia como retardo mental. Apesar da lei garantir o acesso à pessoa com deficiência em todos os espaços sociais, no trabalho e em outros espaços, na prática, a pessoa com deficiência tem que se adaptar às condições a eles oferecidas. Como devemos agir diante de tal situação? Quanto tempo temos que ainda esperar? Inclusive ao acesso às atividades de lazer? Só um pouquinho. Esperar nunca mais, né? Não tem que esperar. Na democracia ninguém espera nada. Você não espera a benesse do Estado. Você exige. Se você teve negado um direito de lazer e tal, você vai e faz um carnaval.
Que ideia é essa de achar que tem que esperar? Não tem que esperar, não. Agora, ninguém vai fazer por você. Você tem que fazer, você tem que cobrar, você tem que ficar bravo, você tem que espernear, você tem que entrar com ação, pedir dano moral, você tem que reclamar. Para as pessoas entenderem que isso é um direito que vale, que tem que sair do papel. Para tirar do papel, haja. E é melhor que você haja em conjunto. Olha, chega numa associação, fala, eu fui discriminada no teatro, não tive como entrar no teatro. Vamos fazer uma ação contra esse teatro. Vamos fazer uma matéria na imprensa dizendo que esse teatro é inacessível, etc. Então, na democracia ninguém espera nada. Todo mundo cobra. E muito. E a intensidade da cobrança é que vai dar o tempo para a transformação disso. Entendam, meus queridos, não se espera na democracia, se age. As pessoas com deficiência mental têm o direito ao microfone. Você pode... Perdão, eu ia dizer visual, errei. Perdão, foi um erro. Foi um erro eu estava falando do assunto, me equivoquei. As pessoas com deficiência visual ou física têm direito ao microfone. Como é que é? Não aponte não, que ele está vendo não. Eu não reconheci porque eu sou um péssimo fisionomista. Desculpa. Doutor Tadeu. Doutor Tadeu, eu sou Josivaldo, fui fundador da Devise há 16 anos atrás. E nós temos, pois o nosso vereador colocou uma lei na Câmara Municipal em Aracaju, eu creio que no ano passado, se ele pode me corrigir, onde tornava obrigatório a acessibilidade nos táxis, e essa lei foi reprovada. Minha pergunta parece que é o artigo 51 da Lei 13.146, que ele diz que 10% dos táxis deverão ser acessíveis. Mesmo é necessário regulamentar uma lei municipal para que tenhamos, seja vigorada em Aracaju, como exemplo, a questão dos táxis acessíveis, que aqui é uma recusa muito grande dos taxistas e empresários do transporte em tornar acessíveis os transportes como táxi. Então, é necessário regulamentar alguma lei a nível de município. E como última pergunta, no artigo 13, parece-me, no item G, onde fala do mercado de trabalho, e eu vejo muito pouco tocar na questão do mercado de trabalho e emprego público, pois nós com deficiência só temos acesso ao mercado de trabalho. Eu não estou no mercado de trabalho público, eu estou no poder público. Mas meus colegas com deficiência só têm acesso quando é concurso público. Por que não colocar como coloca para a CLT, quando for cargo ou algo de emprego que não público? Porque também não tornar obrigatório uma porcentagem dentro daqueles indicados ser pessoas com deficiência. E outra coisa, doutor, empresa particular em Sergipe não contrata cego. Nós cegos estamos fritos, que não somos contratados em empresa particular. É triste isso, mas é verdade. Os empresários, eles são negligentes. Um abraço, parabéns, doutor. O senhor está de parabéns. A sua palestra está excelente. Não dá nem fome. Muito obrigado. Muito obrigado. Veja só, com relação aos fatos dos empresários de Sergipe não contratarem cegos, você tem um grande aliado aqui no Estado, que é o Ministério Público do Trabalho. Ontem o doutor Emerson, que está aqui, defendeu uma dissertação de mestrado brilhante acerca dos direitos da pessoa com deficiência. Essa dissertação de mestrado vai ser publicada logo. Nós recomendamos a imediata publicação e demos 10 com louvor ao doutor Emerson. Portanto, logo esse livro vai estar no mercado. Mas recorra a ele. Né? Toda pessoa cega que se sentir discriminada numa empresa que não contrata cegos, reclame ao Dr. Emerson, que certamente vai ter resposta. Como? Prisão. É crime, sim. É crime. E aí o Dr. Emerson vai trabalhar junto com o Ministério Público do Estado. Nós temos aqui uma promotora que está aqui. Desculpe, eu não lembro o seu nome, colega.
Como chama a promotora? Ana, doutora Ana, está aqui porque justamente é sensível à causa. Então, doutor Emerson e doutora Ana vão ter que trabalhar juntos para ver quem discrimina e em que grau. Se estiver discriminando abertamente, tem que ser preso ou processado criminalmente, né? Não precisa ser preso. Eu acho que é muito mais eficaz aquelas penas que... você discriminou? Então você vai fazer estágio numa ONG de cegos aí por 2 anos para aprender a lidar com isso. Tá? Né? Mas, enfim, com relação ao transporte, essa é uma questão que a Constituição diz que a competência é concorrente. A União pode dar normas gerais, como o Código de Trânsito, por exemplo, né? Mas o município é que tem que estabelecer as políticas locais. Então, precisa ter uma lei. Se a Câmara de Aracaju, antes da lei da inclusão, negou essa regra, agora ela não pode mais negar. Então, tem que ser apresentado um novo projeto, cuja justificativa seja justamente a exigência federal de que nos municípios haja uma política nesse sentido. Então, Aracaju pode até estabelecer, vai fazer 10%, vai fazer 20%, vai fazer não menos de 10%. Mas esses 10% podem ser feitos em 3 anos, 4 anos, etc. Cada município tem o direito de estabelecer a normativa, mas esses 10% têm que ser assegurados. Então, se o município não votar, se os vereadores não votarem, podem ser questionados do ponto de vista de crime de responsabilidade mesmo. Então, não é que a União pode ditar sozinha isso, ela pode ditar uma política nacional, mas os municípios têm o direito de estabelecer como vão implantá-la. E não têm o direito de negar a implantação disso. Entendeu? Então tem que ser apresentado um novo projeto. Vou fazer isso segunda-feira. Manda a brasa, vereador. Tá bem. Meu nome é Elaine. Na sua palestra teve algo que me chamou a atenção e é para falar sobre os concursos. Eu percebo que é uma adaptação em relação à acessibilidade dos concursos dos cegos, baixa visão, porque a prova toda é adaptada. Mas em relação aos surdos, quando faz concursos, eu já passei por isso umas 4 vezes e perdi os concursos por conta disso. Quando tem a presença do intérprete, e a gente pergunta e pede a interpretação, eles logo respondem que não podem interpretar, que a coordenação do concurso diz que só pode interpretar só as informações iniciais. Então, a gente fica sem essa adaptação. Então, muitas vezes, a palavra que nós não sabemos e não conseguimos, não temos acesso a isso, e vejo as demais deficiências conseguindo essa acessibilidade em relação aos concursos. Então, o que a gente pode fazer hoje? Eu já percebo que é um movimento a nível nacional, no Rio de Janeiro, os surdos têm lutado por isso, mas não estamos conseguindo, de fato, essa interpretação da prova toda. Então, é sempre a mesma coisa. Então, com os demais concursos, seja qualquer concurso, então, eu sei que isso é obrigatório, acessibilidade. Como é que a Lei Brasileira de Inclusão percebe isso na questão da interpretação da prova completa? Pergunta muito boa, eu agradeço. A comunidade surda tem reivindicado escolas bilíngues, em que os alunos surdos conheçam português e libras. É isso? No entanto, o conhecimento do português deve ser secundário para os surdos, porque aqueles surdos que não são oralizados têm o direito de ter todo o concurso em língua brasileira de sinais, que é a língua oficial desde a edição da Lei 10.436. Portanto, o que deve ser exigido, me parece, é um concurso especial para surdos, em cada certame. Quer dizer, se houver 2 candidatos, eles vão ter que elaborar uma prova toda em libras. Se não fizerem assim, discriminam. E isso é algo que vai ter que ser construído, porque não existe ainda no Brasil essa cultura do respeito à língua brasileira de sinais. Não existe. Mas isso só vai acontecer, querida, à medida em que a comunidade surda exigir. Por exemplo, eu estou tentando, no meu tribunal, construir um verbete de libras jurídica. Não existem palavras de direito em língua brasileira de sinais. Cada estudante surdo de direito cria o seu. Isso não dá, não pode. Você precisa ter uma unicidade de sinais para os termos jurídicos, como jurisprudência, coisa julgada, litispendência, que são palavras técnicas do direito.
A comunidade surda não tem palavras assim. Portanto, um juiz não pode proferir uma sentença em língua brasileira de sinais, porque não existem palavras unívocas sobre o direito. Mas eu não quero fazer nada sozinho. Eu estou provocando a comunidade surda para que os estudantes surdos de direito se juntem e trabalhem conosco para a gente criar uma língua que vai se tornar oficial em termos de língua brasileira de sinais no direito. E vocês da comunidade surda precisam exigir, olha, nós somos 5 candidatos surdos, a gente quer um concurso todo em Libras para nós. Nós vamos concorrer entre nós, né? Porque nós não somos oralizados, então nós temos o direito de um concurso inteiro em Libras. Isso é uma questão que tem que ser levada pelo Ministério Público ao Judiciário. Me parece que isso é uma exigência justa, porque o surdo que não é oralizado ou que não conhece português não consegue concorrer com uma pessoa que está fazendo concurso em português, porque são línguas diferentes, que tem gramática diferente, que tem vocabulário específico. Então, ou o surdo é oralizado, e aí ele pode ter uma interpretação genérica, ou, se ele não for oralizado, ele tem o direito do concurso inteiro em Libras. Mas isso tem que ser construído. Vocês não podem abdicar, surdos. Vocês têm que exigir. À medida que vocês se isolam lá na comunidade surda, esses direitos não se concretizam. Então, depende também da provocação dos surdos. Como depende da comunidade surda estar atenta à necessidade de colaborar com o Tribunal do Trabalho do Paraná para a gente construir o verbete de língua brasileira de sinais em direito. Sem isso, vocês não podem defender adequadamente os direitos de vocês. Porque vocês não vão entender as sentenças, vocês não vão ter como fazer petições para ter o seu direito. Você já pensou nisso, doutora Ana? Se você não tem um vocabulário jurídico em Libras, você não pode exercer os direitos, muito menos ter provimentos jurisdicionais em Libras. O judiciário brasileiro denega a jurisdição porque não se pronuncia em língua brasileira de sinais. Denega a jurisdição a 5 milhões de cidadãos brasileiros, porque não se pronuncia em Libras. Então, para que isso seja superado, é necessário que a comunidade surda cobre concursos especiais em Libras, manifestação judicial em Libras, etc, etc. É duro, não é fácil. A consolidação de direitos não é fácil, não é instantânea, não vem dos outros. A consolidação dos direitos vem da gente. Vem dos interessados. E não adianta esperar que o Estado faça, não é assim. Tem que exigir, tem que cobrar, tem que pegar, tem que, enfim, prender quem não faz, etc. É isso. Doutor Ricardo, nós estamos aqui com mais de 20 perguntas ainda. Estão chegando, né? E aí tem aqui uma pergunta um pouco mais objetiva. Seria possível criar uma lei para pessoas com deficiência que isenta de pagar entradas em eventos culturais como cinema, teatros, estádios de futebol? Criar uma lei. A lei de inclusão já dá os caminhos. Precisa exigir que a lei da inclusão saia do papel. Sobre a inclusão no ensino superior, quais são as suas perspectivas? O que acha que podemos esperar? A presidente Dilma vetou a reserva de vagas no ensino superior. O veto não foi derrubado, então isso foi uma decepção, foi um revés político que a lei da inclusão sofreu. No entanto, nada impede que as universidades sejam instadas, sejam provocadas a fazer isso espontaneamente, né? Porque as cotas raciais começaram independentemente de lei, né? Então, eu acho que isso é um caminho. Também acho que as universidades devem se adaptar. Isso não tem problema, isso a lei de inclusão já garante. Então, as pessoas devem fazer vestibular, inclusive em língua de sinais, né? Reivindicar isso, eu quero vestibular em língua de sinais. É importante que 20 surdos vão lá no vestibular e reclamem, não um só. Então, é importante que os surdos combinem isso. Vamos lá, vamos nos inscrever, vamos exigir que o vestibular venha em língua de sinais. E se não vier, cobrar do Ministério Público. Quer dizer, precisa haver uma ação política orquestrada da sociedade civil para que a lei da inclusão surta resultados. A gente precisa entender isso no Brasil. Nunca na democracia as coisas vêm de graça. Jamais. O governo nunca é bonzinho. Ele só vai ser bonzinho na medida em que seja fortemente cobrado. E que ele entenda que, se não fizer, dói. Pode perder o cargo, pode ser multado. É assim. A democracia é assim. Doutor
Doutor Ricardo, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todos. Recentemente eu estive em Brasília e notei, doutor, que no avião os comissários e as aeromoças falam várias línguas, mas infelizmente o básico de Libras ele não fala. Eu sou ativista do movimento, né, faço parte do conselho como voluntário, as pessoas com deficiência Estado de Sergipe, sou da ADM também, e provoquei a aeromoça e simplesmente fiz o sinal de banheiro, sinal uma coisa simples, e ela ficou lá tateando sem saber o que era. Bem como as pessoas deficientes visuais não têm também, da parte dos comissários e das comissárias, também esse atendimento. Tá? Então, eu gostaria de saber se na LBI já tem alguma coisa sobre isso. Se não tiver, pedir que a ANAC providencie isso o mais rápido possível, que isso é um absurdo. Meu amigo, peça. É claro que a lei da inclusão prevê, sim, adaptação razoável de tudo. Se a aviação brasileira não está adaptada, ela tem que ficar. Então, se você quer pedir, peça. Faça uma petição, reclame, exija. E é melhor pedir coletivamente, por intermédio dessas associações que o senhor citou. Né? Para fazer pressão. E se a ANAC não se mexer, provoque o Ministério Público Federal. É tudo assim, sabe? Muito obrigado. Não vem pronto. Sim. O espaço legal você já tem. Agora, para que esse direito saia do papel, tem que cobrar. Qual o dispositivo legal que criminaliza a falta de adequação dos prédios públicos e privados? Você lembra, Emerson? É o artigo 88? Eu não lembro. Qualquer discriminação é crime. Se não houve adaptação razoável, houve discriminação, portanto é crime. Eu acho que é o artigo 88, eu não lembro, agora desculpe, eu não lembro. É um artigo que diz que discriminar a pessoa com deficiência é da cadeia, de 1 a 5 anos de reclusão. Qual que é o artigo, Emerson? Você lembra? Por favor. Vai estar pesquisando ali e a gente responde daqui a pouco essa. Então, vamos à próxima. Para o senhor, como nos posicionarmos em relação à recusa das escolas em ter o professor profissional que possa auxiliar a pessoa ou criança com deficiência? Eu acho que eu já respondi, né? Você precisa ir lá na escola, tá, né? Isso está respondido. Tá? Me desculpe. Tem que cobrar. Se a escola não fizer, provocar o Ministério Público. Ter um advogado, entrar com uma ação, exigir dano moral. Tem que cobrar, tem que brigar. A escola recusa, vai brava para cima da escola. Vai bravo mesmo para cima da escola. Não pode aceitar. Tem que ficar bravo. Cidadania exige braveza, luta, bravo. Sabe quando os italianos falam bravo? Tem que ser bravo. Nesse sentido, de ser guerreiro, de ser lutador. Né? Não tem que esperar o governo fazer. O povo brasileiro tem essa mania de falar, não fizeram, não deu certo, e agora? Agora briga. Então é isso, se a escola se recusar, está recusando a adaptação razoável. Isso é crime. O cara que recusou, que disse para você que não vai fazer, está cometendo crime. Vamos discutir judicialmente. A mera conversa, às vezes, se a pessoa mostra que conhece seus direitos, já intimida aquele que estava a fim de negar os direitos. Então, a primeira coisa é conhecer a lei de inclusão. Se você quer procurar uma vaga para o seu filho numa escola, leia lá o capítulo da inclusão na lei da inclusão, leia o capítulo dos crimes na lei da inclusão. Então, você precisa conhecer o direito. E aí, quando você vai conversar, você já mostra que sabe o direito. Então, o cara que ia forte para cima de você já fica meio encolhido, porque ele sabe que ali não vai ter facilidade. E se mesmo assim não houver diálogo, se não houver compreensão, aí vamos brigar judicialmente. Entra com ação, provoca o Ministério Público, é assim. Doutor, a educação é a parte do artigo 27. Certo. Tem que ler lá o artigo 27 da lei, o artigo 24 da Convenção da ONU, etc. Então, é isso mesmo, eu errei. É artigo 82, que diz que... Como? É 88 mesmo. Tá, até que eu acertei, então. O artigo 88, né, da lei lá. Eita, memória boa. Estou ficando velho, mas a memória continua boa. Vamos lá. Há escolas privadas que querem cobrar. Vamos estabelecer um termo? Um termo, sim. Tempo, porque eu já estou falando quase uma hora. É verdade. Então, sobre a coordenação, um teto de tempo, o professor está solicitando.
Qual o horário que nós vamos parar? Agora é 11h30. Eu comecei a responder as perguntas 15 para as 11. Então, vamos combinar que até 15 para o meio-dia a gente faz pergunta e responde. Dali eu preciso parar, que eu já estou com dor de garganta mesmo. Me desculpem, é uma limitação. Hoje eu não estou bem. Tá? Então, vamos. Ok, já deram o sinal positivo. Escolas públicas querem cobrar dos pais para ratear, né, o ônus por cada aluno incluso, né? Então, de certa forma, já foi contemplado, eu acho, essa... Eu acho que nem é problema isso de quererem ratear. O problema é como, quando. Nós vamos ter que estabelecer uma regulamentação disso, né? Porque, evidentemente, que a escola não precisa abrir mão do lucro, né? Mas não ratear com todos os pais, não só com os pais com deficiência. Então, qual que vai ser o critério? Eu acho que as escolas, por exemplo, precisam ter nos seus quadros um percentual de alunos com deficiência equivalente aos alunos com deficiência que é naquele município. Então, a Secretaria Municipal de Educação vai ter que verificar quantos alunos com deficiência tem no município, a partir do último censo, e estabelecer um percentual obrigatório para que as escolas recebam crianças com deficiência. Esse percentual obrigatório que nós vamos ter que definir, se as escolas vão ter que suportar por si mesmas ou vão poder ratear com todos os pais, sem onerar demais as famílias. Tudo isso vai ter que ser construído caso a caso. Mas a verdade é que a escola hoje vai ter que receber o aluno sem cobrar da família, porque isso já está valendo. Né? Se ela quiser ratear, vai ter que discutir com todos os pais, discutir os custos, argumentar, senão, a princípio, a escola tem que absorver isso. Está claro? Como fazer com que a sociedade seja menos deficiente ao tratar das pessoas com deficiência por falta de conhecimento? Eliminar a falta de conhecimento. Precisa estudar. Todo mundo precisa estudar e cobrar. Não, olha, eu insisto isso. Democracia exige conhecer os direitos e exigi-los. Não há outro caminho na democracia. Ninguém faz nada por ninguém. Nem pode ser assim. Esse negócio que o Estado bonzinho faz tudo. Isso o Hitler prometeu, o Stalin prometeu, o Getúlio prometeu. Não é assim. Não é assim. Democracia todos trabalham pela democracia. A democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Pelo povo. Então, quem governa é o povo. Governar significa exigir direitos. Tem aqui, foram 8 questões que eu identifiquei aqui que estão preocupadas, né, em como fazer quando trabalha ou estuda em prédio público e ele não está adaptado. Então, estão todas dentro dessa mesma pergunta que eu acho que já foi acho que discutida. Também já foi contemplada. É exigido do Ministério Público, primeiro cobrar do prédio, por escrito. Se o prédio não fizer, chamar o Ministério Público tem que se mexer. Né? Entrar com uma ação individual, cobrar dano moral e tal. Cobrar juridicamente. Mas, basicamente, a partir de uma ação junto às autoridades municipais, se elas se omitirem, exigir que o Ministério Público cobre. E isso é trabalho do Ministério Público mesmo. Né? Do ponto de vista da reparação individual de qualquer prejuízo, você precisa procurar um advogado e entrar com processo. É esse o caminho normal na democracia. As pessoas têm que ter medo de descumprir a lei. E, para ter medo de descumprir a lei, os cidadãos precisam cobrar a lei, através do Ministério Público, de advogados, etc. Ainda temos várias perguntas, mas a organização solicitou que fizéssemos essa como a última, né? Em seguida, o Lucas irá também fazer uma colocação. Aqui diz: se a escola que trabalha a inclusão avaliar uma criança e justificar a dificuldade em inserir esse aluno no contexto escolar pela deficiência do menor, ela estará excluindo? E se aceitarmos uma criança com deficiência e percebermos no decorrer do ano a dificuldade em trabalhar com a mesma, é possível sugerir à família procurar uma outra instituição que tenha profissionais mais qualificados? O que é dificuldade, hein? Educar é fácil? Eu pergunto para a pessoa que fez essa pergunta. Qualquer criança, para ser educada, exige um processo fácil ou difícil? É fácil educar? Então, está respondido.
A inclusão exige transpiração, porque o professor vai ter que aprender a lidar com o que ele nunca aprendeu. E nunca aprendeu porque as faculdades de pedagogia nunca lidaram bem com isso. Nunca lidaram, perdão, bem com isso. Claro, é o que eu disse. Educar é um processo difícil para qualquer criança. Se uma criança com deficiência exige conhecimento novo do professor, isso é difícil, como é difícil também aplicar o conhecimento antigo. Agora, o fato de ser difícil não exonera o professor de cumprir o seu dever. E se ele precisar de estrutura, precisar de apoiadores e tal, ele pode exigir isso. Se a escola não der, vai estar inviabilizando a atuação do professor. Então, assim, nada é fácil. Então, o argumento de que é difícil é, no mínimo, questionável, se não for risível. Porque educar é difícil. Pode ser inédito, pode ser novo, mas difícil sempre é. E o que é novo não é justificativa para dizer que é difícil. As escolas não querem fazer o novo, porque estão acomodadas no velho, no cômodo. Então, precisam aprender que agora elas têm a obrigação de aprender a educar crianças com deficiência. Obrigada, ao doutor Ricardo, pela explanação, pelo atendimento a esses questionamentos, trazendo essas reflexões, e a gente passa a palavra a Lucas Saribé. Queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa alteração na LBI, no caso, alterou o Estatuto das Cidades com relação às calçadas, né? Inclusive, nós temos aqui alguns membros do Ministério Público, do Poder Judiciário. É importante que todos ouçam, né? Porque essa questão da responsabilidade de reformar, construir as calçadas, né? Gerou uma certa dúvida na questão do entendimento. Então, minha pergunta é simples, né? De quem é a responsabilidade? Do poder público ou do proprietário do imóvel? Como fica essa questão? Agora o poder público assume a responsabilidade de padronização das calçadas. Então, ele vai ter que estabelecer uma política em que ele, num primeiro momento, vai custear isto e depois vai ter que ratear com a população. E essas proporções de como é que o Ministério, como é que a Prefeitura vai fazer e como é que a população vai fazer, deve ser discutida na municipalidade. Então, assim, vai precisar de uma lei municipal que aplique esse conceito de que a uniformização da calçada é responsabilidade da Prefeitura. Ela vai poder cobrar depois como? Poder fazer talvez um desconto no IPTU dos cidadãos, ela faz e depois desconta do próprio IPTU dos cidadãos, etc. Né? A longo prazo, a médio prazo. Mas isso vai ter que ser uma discussão a ser desenvolvida em cada município. Você vai ter que combinar essa responsabilidade da Prefeitura em padronizar as calçadas, arcar com esse custo, e a ideia de que cada cidadão é responsável pela calçada na frente da sua casa. Então, para reformar as calçadas, talvez o justo seja que o município faça e progressivamente cobre de cada proprietário por descontos na taxa de IPTU em 10 anos, 5 anos, sei lá. Isso tudo vai ter que ser discutido caso a caso. Vereadores, isso é um problema que vocês vão ter que enfrentar aí. Vai ter que ser uma discussão política caso a caso, mas tem que tirar do papel. Tem que fazer a lei municipal para implementar isso. É porque são são competências concorrentes. A LBI da Política Nacional e cada município estabelece como aplicar. Entendeu? É isso. Eu vou ter que pedir desculpas, eu estou ficando absolutamente sem voz. Muito obrigado pelas perguntas riquíssimas, e que Aracaju seja um exemplo, que Sergipe seja um exemplo de inclusão. Se eu puder ter colaborado um pouquinho com isso, para instigá-los a lutar, eu fico muito feliz. Muito obrigado.